Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Vim fazer outro vídeo sobre o seguinte título. O Costa, primeiro-ministro de Portugal, rodeia-se de gente competente e honesta? É uma pergunta. Quantos ministros e secretários de Estado já foram suspeitos e alegadamente acusados de corrupção, de crimes, de incompetência, de falta de ética, de rigor, de idoneidade e de dignidade? Quantos ministros e secretários de Estado já foram suspeitos e acusados na praça pública, nos meios de comunicação social, de terem agido de forma menos correta, menos digna e menos honrada? Quantos? Quantos já foram demitidos das suas funções? Quantos? Quantos? E Costa, sabe? O Costa não sabe a gente que tem. O Costa não sabe a gente que escolhe para os cargos do Estado, para os cargos que exercem, de governação. O Costa não sabe o que eles fazem, não sabe o que eles andam a fazer, não sabe qual é o perfil ético ético e profissional deles. O Costa não sabe como eles estão. O Costa contrata-os porque são seus amigos, ou porque são seus amigos de alguém, ou indicados por alguém. Ele não sabe qual é o perfil dessas pessoas, o perfil da idoneidade, a competência, a honestidade, o caráter, a dignidade dessas pessoas, o perfil passado dessas pessoas. O Costa não sabe. Ele é primeiro-ministro de Portugal e não sabe quem trabalha consigo, quem governa o país em seu nome. O Costa não sabe, mas não sabe mesmo. É que parece que não sabe, Portanto, quantos portugueses já foram vítimas dos governos de António Costa, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do Bloco do Engano? Quantas pessoas já foram vítimas destes governos socialistas, ditos de esquerda, da esquerda caviar, que vivem melhor que ricos, têm melhores salários do que ricos e do que empresários, e depois dizem-se que são de esquerda, que defendem os pobres, mas mantêm os trabalhadores em trabalho precário, sem contratos de trabalho efetivos, sem segurança no emprego, a serem maltratados pelos patrões, pelos chefes, nos locais de trabalho, a ganharem salários miseráveis. Que isto é uma esquerda. Que esquerda é esta? Uma esquerda enganadora, uma esquerda falsa, uma falsa esquerda. O Costa e estas pessoas da esquerda enganam os pobres e os trabalhadores com promessas e depois aliam-se para os bandidos, aliam-se, trabalham e governam para os ricos, para os parasitas, para os criminosos, para os bandidos que roubam Portugal, os portugueses e os trabalhadores e os pobres em Portugal. Pior que os governos de António Costa, do PS, são os governos do PSD, de Cavaco Silva, de Passos Coelho e de Paulo Portas. Só estes governos de fascistas e retrógrados, exploradores dos trabalhadores, dos pobres, criminosos que maltratam os pobres e os trabalhadores, que maltratam as pessoas pobres, que precisam trabalhar para viver, e eles exploram-nos, maltratam-nos com horários de trabalho longos, com más condições de trabalho, condições sem higiene, sem equipamentos de segurança, protetores da saúde e do bem-estar dos trabalhadores, sem conforto nos locais de trabalho, a trabalhar mais que 6 e 7 horas por dia, que isto é desumano. Trabalhar mais que 6 e 7 horas por dia é desumano. Trabalhar mais que 6 horas a sério é desumano, é violento, é violento. Os trabalhadores só aguentam porque estão lá, mas não fazem nada, fazem o que fazem. Porque se trabalhassem intensamente durante 6 horas, ao fim de 3 horas estavam arrasados, ao fim de 3 horas estavam arrasados. Tinham que fazer um intervalo para de 1 hora, para comer qualquer coisa, para se hidratar, para beber água, para se alimentar, para terem força para trabalhar outras 3 horas intensamente.
mas 6 horas por dia já é para ficar exausto. Imagina 7, 8 e 9 horas de trabalho por dia. É violento, ninguém aguenta, nenhum trabalhador aguenta. Portanto, os trabalhadores dormem pouco, alimentam-se mal, não se hidratam, portanto, não têm as capacidades mentais, físicas e psíquicas para serem eficientes. Portanto, estão nos postos de trabalho a fazer que fazem. E estes gajos da direita, estes patrões miseráveis, ignorantes e exploradores e egoístas dos humanos, não têm pena dos trabalhadores, não têm pena não cuidam dos seus trabalhadores, não cuidam apenas de estar em boa forma física, psíquica, social, para que se vão para o trabalho com alegria, com vontade de trabalhar, empenhados, que trabalhem intensamente durante aquelas 6 horas, mas que trabalhem a sério, que sejam criativos, produtivos, eficientes. Não, eles não se importam com isto. Eles querem que eles lá estejam. E que estejam lá só para serem maltratados, para serem explorados. O patrão português tem prazer em maltratar trabalhadores. O chefe português tem prazer em humilhar, em inferiorizar os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Eles são sádicos, parecem que têm uma panca naquela cabeça, porque eles parecem que só são felizes se maltratarem as pessoas que colaboram com eles. Infelizmente, parece que essa mesmo faz parte da cultura do chefe português, do político português, parece que tem necessidade de poder, de dominar os outros, maltratar, espezinhar, parece que precisa de ser sádico para ser feliz. Portanto, pior que os governos do PS são os governos da direita. Costa já foi ministro da Administração Interna e da Injustiça nos governos de Guterres e José Sócrates. António Guterres e José Sócrates do PS. E, como todos sabemos, estes governos de António Guterres fizeram muito mal aos portugueses. O governo de António Guterres meteu Portugal na União Europeia, no euro, e, portanto, destruiu a economia portuguesa, destruiu milhares de empresas, destruiu milhares de empregos, destruiu a vida de milhares de pessoas, de pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios empresários, de milhares de pessoas das aldeias e das cidades que tiveram que emigrar para essa Europa fora, para esse mundo fora, para sobreviver, porque as empresas em Portugal foram todas destruídas, milhares de empresas foram destruídas, milhares de empregos foram destruídos, por culpa do António Guterres e do seu governo e do Cavaco Silva, ao meterem Portugal na União Europeia e no euro alemão forte. E também no governo de Sócrates, José Sócrates, que é alegadamente acusado de alta corrupção e de crimes e de roubos aos portugueses, alegadamente é acusado de roubar milhões aos portugueses, ele e os seus amigos, e portanto o António Costa é amigo destas pessoas, colaborou com eles, foi ministro das polícias, da administração interna, onde fez muito mal a muita gente em Portugal, das florestas em que destruiu as florestas de Portugal, foi ministro da justiça ou da injustiça, tornou a justiça, politizou a justiça e tornou a justiça corrupta ou suspeita de corrupta e, portanto, onde há juízes altamente corruptos de quem estes políticos são amigos. Pronto, Costa, como temos, Costa tem um passado horrível, Costa tem mesmo um passado horrível, um passado de alta traição ao país, de alta corrupção, de alta traição aos portugueses e aos eleitores de esquerda e do PS. Ele tem feito muito mal a Portugal e a milhares de portugueses e mesmo aos eleitores do PS. Não percebo como é que os portugueses e os eleitores do PS, que são mal informados, e normalmente os eleitores de esquerda são pessoas mal informadas, e, portanto, por isso, como é que votam, como é que continuam a votar nestes partidos, no PS, no PCP, no Bloco de Esquerda, no PSD, no CDS e noutros. Parece que são masoquistas, são sádicos e cruéis. Os portugueses parecem sádicos e cruéis. Parece que sádicos e cruéis. Continuam a votar sempre nestas pessoas, no Costa, etc. Não dá para perceber. Os eleitores do PS e todos os portugueses não aprendem com o mal que lhe fazem. Que lhe fazem descaradamente. Eles sabem quem lhe faz mal, quem lhe fez mal, quem os roubou, quem os prejudicou, e continuam a votar nessas pessoas.
Quando eu pergunto, é burro, é ignorante? É burro, é ignorante? Isto é, porquê? Continua a votar em quem lhe faz tanto mal. Continua a votar em quem lhe faz tanto mal. Não, não é. Ou não percebe o mal que lhe faz, ou é burro mesmo. E é burro. Isto é esquisito. Isto é muito esquisito. É pior, deve ser por falta de alternativas políticas, de políticas e de pessoas credíveis, honestas, competentes, humanas, e que sejam solidárias com todos, que sejam confiáveis, que as pessoas acreditem que elas vão fazer algo melhor por elas, porque senão não continuavam a votar nestes partidos, no PS, no PSD, no CDS, no PCP, no Bloco de Esquerda, no Bloco do Engano, que só prometem, e depois destroem a vida dos pobres, dos trabalhadores, criam mais uma vida infernal às pessoas que vivem neste país, que ou têm que emigrar, ou são maltratadas e ganham mal em Portugal. Pronto, pessoal, é um assunto que me impressiona e que me fez pensar. Se gostam dos meus vídeos, divulguem-nos, subscrevam este canal Ser Livre é um canal de livre expressão, de livre pensamento, e portanto aqui eu pergunto tudo e mais alguma coisa sobre o comportamento das pessoas e precisamente das pessoas que têm responsabilidades e das pessoas em geral. Eu questiono, eu venho fazer perguntas, eu não percebo, eu gostava de alguém me explicasse aqui nos comentários porque é que isto acontece, porque é que isto acontece. Ok? Portanto, divulguem então os meus vídeos e subscrevam este canal Ser Livre e sejam felizes, tenham um bom ano novo de 2021 e mudem a vossa vida, mudem a vossa mentalidade, mudem a vossa cultura, mudem o vosso comportamento, mudem as vossas atitudes políticas e partidárias, mudem de partido, mudem de voto. Se querem que a vossa vida mude, tem que vocês primeiro mudar. Tem que mudar vocês primeiro, para mudarem tudo o resto e mudarem a vossa vida. Se vocês não mudarem, nada vai mudar na vossa vida, nem na vida das outras pessoas, nem na vida do país. Primeiro temos nós que se mudar para fazermos mudar as coisas, mudar tudo o resto. Fiquem bem, sejam felizes e bom ano 2021. Até à próxima.